Esse seminário é muito importante, primeiro porque pela primeira vez estão aqui juízes e procuradores em simultâneo na mesma sala. E ao longo dos debates nós podemos verificar que há muitas situações que não eram nem do conhecimento dos magistrados judiciais, nem do conhecimento dos magistrados do Ministério Público, e isso dificultava muito na tramitação dos processos e na decisão final. E conseguimos encontrar pontos comuns que irão permitir que ao longo do decurso do julgamento possamos levar ao bom porto os nossos processos, desde o início até a fase do julgamento e a decisão final, porque isso tem criado muitos constrangimentos. Primeiro, temos a situação da recolha da prova no local dos fatos, da elaboração dos próprios autos que devem ser melhorados e da instrução dos processos que também carece de muita melhoria. Porque se nós não tivermos um processo instruído como deve ser, os resultados também que nós vamos obter ao longo do julgamento não serão satisfatórios, e isso significa que nós estaremos a levar os criminosos para casa sem serem julgados conforme deviam ser, porque não conseguimos reunir os elementos suficientes de prova. Então necessitamos de capacitar a todos os envolvidos, desde os fiscais, os agentes do CERNIC, os próprios magistrados do Ministério Público e também os magistrados judiciais, de modo que no final consigamos obter melhor resultado daquilo que nós pretendemos. Os desafios na matéria relativa aos crimes contra a vida selvagem é exatamente o domínio da legislação. Por tratar-se de uma legislação específica, é preciso que haja este domínio da legislação específica. Temos o Parque Nacional de Chimanimani, temos a cotada a nível de Macossa. Nestas áreas existem exatamente pessoas que praticam a caça furtiva e muitas dessas pessoas usam equipamentos não permitidos. Não estão licenciados para poderem, na cotada, por exemplo, não estão permitidos de caçar sem a devida permissão. Foram colocadas várias situações, incluindo os exemplos demonstrativos que foram dados aqui relativamente à colheita dos vestígios no local dos fatos. São muito fundamentais, porque isso irá permitir com que os juízes, ao pegarem o processo, os magistrados do Ministério Público, ao pegarem o processo, verifiquem de fato o que aconteceu no terreno, como se eles tivessem estado lá no terreno a verificarem os elementos de prova desde a ocorrência dos fatos até ao final. Permitiu também entender qual é o destino que deve ser dado aos troféus, o destino que deve ser dado à madeira e outras situações que ocorrem no terreno, porque até aqui havia muita contradição relativamente ao destino a ser dado em caso de ocorrência dos crimes ambientais no geral. Portanto, o nosso trabalho como tribunal no combate à caça furtiva é mediante a aplicação da lei criminal. Falo concretamente a aplicação da lei 5/2017 de 17 de maio, que é a lei de conservação. Portanto, é o nosso principal instrumento do trabalho. E os tribunais têm o especial dever de aplicar a lei, tanto perante cada caso concreto de caça furtiva que aqui for submetido em juízo. Portanto, o nosso papel é de punir, por um lado, os infratores e prevenir, através desta punição, prevenir que novos crimes ocorram. Quanto à importância deste seminário, temos a dizer que realmente é um seminário bastante importante, ocorre no momento oportuno, na medida em que os crimes ambientais, especialmente os crimes relativos à caça furtiva, tendem a recrudescer na nossa província. Um dos aspectos positivos desta formação é que ela está a decorrer no Parque Nacional da Gorongosa,
Isso permite com que todos os formandos estejam a conviver diretamente com aqueles que no dia a dia lidam com esses casos dos furtivos, que são os nossos fiscais. Ao visitarmos os novos formandos, que são os novos futuros fiscais, permitiu não só para nós, como para eles também, a interação que tivemos permitiu com que eles tivessem maior percepção, através das questões que foram apresentadas, do que realmente eles esperam no terreno e qual é o trabalho que realmente tem que exercer no terreno. Permitiu também para aqueles que estavam ali, que são os formadores deles, aumentar a capacidade das questões que devem ser apresentadas para eles, de modo que, quando terminar a formação, eles vão ao terreno mais preparados do que estariam se não tivessem tido essa interação conosco. E com o esclarecimento que tivemos aqui, muitos passaram a ter maior entendimento de que o fato do crime ter sido cometido na zona tampão não implica que a pessoa estando na zona tampão é livre de abater animais, é livre de cortar árvore por estar na zona tampão. Tem que obedecer estritamente aquilo que vem na lei. Em termos processuais, nós como os fiscais, não é? Das áreas de conservação ou fiscais do Estado, nós temos a legitimidade de fazer as detenções, não é? Depois de fazer as detenções, confiscamos, por exemplo, se os furtivos têm os seus bens apreendidos, usados na prática da infração, dali lavra-se um auto de notícia com toda a informação do próprio furtivo e do material que ele traz. Dali o auto é encaminhado à Procuradoria, por aí que a Procuradoria segue já com os outros trâmites processuais, ou seja, a fase da instrução do processo até ao julgamento. Esse seminário aqui é para uma questão de uniformizar os processos, não é? Uniformizar as regras e a maneira de como devem ser tratados os processos, porque na verdade nós esperamos que os procuradores juízes, não é, se consciencializem e tomem uma iniciativa, não é, própria para poder identificar os casos e ver se podem condenar com o maior rigor aos infratores que possam infringir essas normas. Com este seminário, que já era uma mais-valia para os magistrados do Ministério Público, e neste momento será uma mais-valia para os magistrados judiciais, não só de Gorongosa, como da província de Sofala e de todo o país. Geralmente tem sido feita remessa dos autos à província, porque este tipo de crime, falo dos crimes contra o pangolin, contra o elefante, contra o leão, estes crimes devem ser julgados num tribunal de província, porque só cabe à alçada daqueles tribunais. Enquanto que, em relação aos crimes que podemos julgar nesta nossa jurisdição, falo, por exemplo, do abate dos escudos, falo também, por exemplo, da pesca proibida, não é? Nós temos aplicado penas de forma a desencorajar a prática destes crimes. Antes de mais, queria fazer votos para a réplica dessas formações, não só a nível do distrito, mas também para outros pontos do país. E a mensagem que eu gostaria de deixar também é o envolvimento das comunidades, porque muitas das vezes os que abatem, ou seja, os furtivos ou aqueles que abatem os recursos florestais e faunísticos são pessoas que inicialmente vivem nas nossas comunidades. Há necessidade de envolvimento das nossas comunidades na proteção dos nossos recursos florestais e faunísticos. Há necessidade do envolvimento de todas as outras autoridades, para além das autoridades judiciárias, há necessidade de envolvimento de todas as outras necessidades. Portanto, a questão de articulação institucional é importante, e o comprometimento nas ações de preservação dos nossos recursos florestais e faunísticos, porque o que temos assistido é uma exploração insustentável, que pode até comprometer a possibilidade das gerações futuras poderem tirar proveitos destes recursos.